Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o pastor Gildásio Bispo. Esse é o espaço em que nós utilizamos para enriquecimento da nossa EBD, assuntos ligados à escola bíblica dominical, ligados à igreja, evangelismo e outros assuntos pertinentes à obra do Senhor. Seja muito bem-vindo. Nós vamos hoje para a lição de número 2, que traz como título Sal da Terra, Luz do Mundo. Lições Bíblicas Adultos CPAD. Estamos com um novo trimestre, o segundo trimestre de 2022. Hoje nós vamos estudar esta lição importantíssima, Sal da Terra, Luz do Mundo. O texto áureo diz assim: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. A verdade prática nos diz: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. A leitura bíblica em classe para esta lição nós encontramos em Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16, que nós vamos ler juntos agora. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós temos um plano de aula que diz o seguinte: a proposta desta lição é estudar a importância de nossa influência como cristãos no mundo. Assim, analisaremos esse assunto a partir de metáforas, como o sal, a luz, presentes no Sermão do Monte. Deus conta conosco para influenciar o mundo atual e por isso não podemos deixar de salgá-lo, bem como de iluminá-lo. O Evangelho nos chama para isso. Nós temos objetivos que são 3. O primeiro é apontar a função do sal. Segundo, destacar a função da luz. E terceiro, refletir a respeito da influência dos discípulos de Cristo no mundo. Então veja a importância do testemunho, veja a importância que tem o cristão nessa geração, neste mundo. Jesus disse: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Nós vamos iniciar os nossos subsídios, nossos comentários. A gente vai resumir cada tópico para deixar para os nossos professores, nossos alunos, subsídios importantes para a aula e também para o aprendizado, tá certo? Nesta lição, nós vamos enfatizar o papel de sal e luz. O que quer dizer? Que metáfora é essa? O que Jesus quis dizer com sal e luz? O cristão deve resplandecer como luz e deve exercer o tempero esperado. Como o sal tempera o alimento, assim o crente, como sal da terra, deve ser o tempero deste mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Por isso, tomaremos duas metáforas importantes pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância dos seus discípulos no mundo: sal e luz. Com esta, a luz, iluminamos as trevas, e com o tempero do sal, nós conservamos, e ajudamos a equilibrar, o mundo atual que vive em densas trevas e vive no pecado. O sal, vamos ver o sal? O sal tempera e conserva. Qual a definição de sal na Bíblia?
Sal aparece como substância branca usada como tempero, lá em Jó 6:6, Marcos 9:50, e também como remédio e conservante no livro de Ezequiel, capítulo 16 e versículo 4. No grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra alas, substantivo neutro usado para sal. Primeiro, como tempero. Segundo, como substância fertilizante para a terra arável, terra que pode se arar. Terceiro, como substância que conserva os alimentos da deterioração. E por último, como sabedoria e graça no discurso, como em Cantares, capítulo 4, versículo 6. Então veja a importância do sal. Primeiro nós vimos a definição, agora vamos ver que importância este elemento exerce para nós. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa com sal é saboroso. Jó 6:6. Eu gostaria de ler com vocês aqui Jó capítulo 6 e o versículo 6. Isso é muito importante para enriquecer a aula, esses versículos que são citados durante os comentários da lição. Então diz aqui a palavra: ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo. Então o sal, ele traz aquele gosto, ele acrescenta aquele gosto ao alimento. Essa função simboliza a vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de influência do crente sobre o mundo. É o equilíbrio, o sabor. Outra função do sal é a de preservar o alimento da deterioração. Aqui no Nordeste a gente costuma salgar principalmente as carnes. E nós temos a carne do sol, nós temos o toucinho, nós temos outros alimentos que pegam sal para conservação. Então, usa-se o sal para conservar não só a carne, mas outros alimentos também. E nós sabemos que a indústria, ela usa o sal também como conservante natural. Existem conservantes industrializados, conservantes industriais e também o conservante natural, que é o sal. Então, a indústria também usa esse conservante, o sal como conservante. Então, quando não havia tecnologia de refrigeração, nos tempos passados, preservava-se a carne esfregando-a no sal e deixando-a na salmoura. Essa função traz uma ideia de composição ao mundo, de oposição, né? Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos são esfregados no mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. 1 João 5:19, nós vamos ler. Primeira epístola de João 5:19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então o mundo, o sistema, ele é pecaminoso, ele está em pecado. O mundo jaz no maligno. Então nós temos que, como sal, trazer o tempero, o gosto, o sabor e conservar, não é, esta geração. O cristão como sal. Como sal, nós devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais, né, que o Evangelho está tão proclamando, né? O Evangelho está ensinando a viver os preceitos de Cristo. Então, o cristão deve expressar esses valores espirituais, há valores que o Evangelho nos ensina. Então nós temos que colocar esses valores, não é, em nossas vidas. Não esqueçamos, portanto, de nossa identidade verdadeira.
na relação que temos com este mundo. De acordo com as palavras de nosso Senhor, ele disse: vós sois o sal da terra. Nesta segunda parte da lição, nós vamos ver que a luz, como metáfora também, aqui ensinada pelo Senhor Jesus, ela precisa iluminar, precisa estar em lugar visível, porque não se coloca a luz debaixo do velador, mas sim em cima. Nem debaixo do alqueire, mas no velador. Então vamos ver o conceito físico e metafórico da luz. A luz procede de corpos celestes. Né? Luz própria, estrelas, tal, e refletida como planetas, a lua, etc., que traz claridade e por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim, a lâmpada ela emite luz, o fogo espalha e brilha. Então, enfim, a luz brilha. Portanto, o cristão deve brilhar, o cristão deve iluminar. Vós sois a luz do mundo. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente, e nós podemos ver isso no Salmo 104, versículo 2, Tiago 1,17, e também em outras passagens bíblicas. O cristão como luz, o que é que o nosso comentarista colocou aqui na lição? Nas palavras de Jesus não há dubiedades. Observe que ele não disse, vós deveis ser a luz. Ele disse, vós sois a luz. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que ele seja e também viva como luz do mundo. Ao referir-se ao crente como luz, o Senhor Jesus ele faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Produzir frutos dignos de arrependimento